O vaso deve ser esvaziado de si mesmo. Não é qualquer grau de sabedoria humana ou qualquer grau de bondade humana que podemos alcançar que traz o Cristo. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais real e profunda sobre esses assuntos, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de despertar espiritual ou iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, eu vou ler uma pergunta de um membro aqui do canal. Inclusive, esse é um dos benefícios dos membros aqui do canal, que é a resposta antecipada às perguntas, além de algumas delas nós trazermos aqui para os vídeos. Além disso, existem outros benefícios, como vídeos exclusivos só para membros. E não são quaisquer vídeos, são vídeos especiais gravados em encontros presenciais com o mestre Gualberto. Para se tornar membro, basta clicar aqui no botãozinho Seja Membro ou Participe e já ter acesso a esses benefícios exclusivos. Bom, mestre, a pergunta deste membro é a seguinte: mestre, como eu posso entender melhor o funcionamento dos meus pensamentos? Ô Gilson, eu tenho para mim que o elemento mais importante para ser investigado nesse aspecto psicológico é a presença. Pensamento? O pensamento é o elemento que tem criado esta condição. Está sustentando esse jogo. O jogo da continuidade dele mesmo. E ele faz isso criando uma identidade a partir da imagem que ele mesmo constrói. Veja, a pessoa que você é, na ideia, na imaginação, é a presença do pensamento. Quando você usa o pronome eu, a partir do instante da ideia desse eu, que se vê presente nesse momento, a partir desse exato momento, nós temos o surgimento do jogo, desse jogo psicológico, de uma identidade que se vê presente no tempo. Observe que quando você diz eu, você sempre complementa essa expressão, esse pronome, com alguma outra coisa. Você diz eu fiz, eu faço, eu me sinto muito mal. Eu sou feliz? Ou eu terei sucesso? Ou eu vou conseguir? Quando surge esse pronome eu, surge a presença do tempo. O surgimento desse pronome é o surgimento da presença do pensamento. Escute isso com atenção, nomeando a si próprio e se colocando no tempo, na ação, no sentimento, na emoção, na sensação. Esse é o jogo do pensamento. É a presença do pensamento, o aparecimento desse jogo. Aqui eu me refiro a uma qualidade de pensamento que estabelece esse eu no tempo. Me refiro à presença do pensamento psicológico. Nós temos que compreender com muita clareza como a mente funciona em cada um de nós. A mente funciona tendo por base o movimento do pensamento. Mas o que é o pensamento? O pensamento presente em você é uma fotografia? É uma imagem?
é a imagem de um lugar, é a imagem de uma pessoa, é a imagem de um acontecimento, é a imagem de um objeto. Quando temos um conjunto de imagens, um conjunto de pensamentos, nós temos uma ideia, um conceito. Então, a presença do pensamento é, basicamente, a memória. E nós estamos vivendo no pensamento. Quando nos posicionamos no tempo como sendo esse eu, não existe esse eu. O que temos presente é o pensamento. Então, temos que investigar isso com profundidade. Você não tem a presença desse eu antes do pensamento. Primeiro você tem a lembrança e depois se dá conta de estar presente, se lembrando. Por exemplo, eu pergunto o seu nome. Você não surge para dizer o seu nome. O pensamento aparece e você se dá conta de que está se lembrando. Eu pergunto a data do seu nascimento. A memória surge e você se dá conta de que está se lembrando. Quando você diz, sim, estou me lembrando, isso é perfeito. Porque primeiro surgiu a lembrança. E agora você se deu conta de que está presente tendo a lembrança. Esse é o jogo do pensamento. Ele está estabelecendo em cada um de nós, neste cérebro, neste corpo-mente, a ideia de uma identidade que aqui está presente, tomando ações, tendo sentimentos, tendo emoções, tendo recordações. Portanto, qual é a verdade sobre este momento? A verdade sobre este momento é aquilo que aqui está aparecendo. Mas o que é que o pensamento está nos dizendo sobre isso? Absolutamente nada. O pensamento não lida com este momento. O pensamento lida com a memória, com o que já foi, com o que já aconteceu. Assim, quando você usa o pronome eu, você está se referindo a uma entidade que surge com base no pensamento, que, por sinal, vem do passado. Então, qual é a verdade sobre esse eu? Esse eu é só memória? É a recordação? Quando o pensamento se dá conta de si mesmo, temos a presença de alguém tendo pensamentos. O que não é real. Esse é o jogo do pensamento. Você se vê como alguém atravessando o tempo. Você veio do passado, está indo para o futuro. Mas aonde é que está esse tempo? Não está tendo uma referência de recordação, de lembrança, de memória? Não é nesse momento que surge o tempo? Existe algum tempo sem o pensamento? Olhe para si mesmo aqui, nesse instante. Sem a presença do pensamento, o que você pode afirmar? Você não pode falar do que aconteceu. Você não pode falar do que está acontecendo. Não pode falar do que irá acontecer. É a presença do pensamento que nos dá a noção de que algo já foi, algo está sendo e algo será. Portanto, o pensamento ele está falseando a realidade desse instante. Porque a realidade desse instante é sem pensamento.
Mas repare a implicação do que acabamos de colocar. Porque sem a presença do pensamento, aonde está esse eu? Aonde está esta pessoa? De onde ela veio? Para onde ela está indo? Repare a importância de investigar com profundidade isso. Ou seja, o que temos presente é a vida. A vida, ela é o que ela é. Mas quando psicologicamente, ou seja, no modelo psíquico de ser alguém, nós aparecemos, o pensamento aparece. Na verdade, o pensamento, quando aparece, ele nos dá a sugestão desse ser psíquico surgindo. Então surge a ilusão de uma identidade presente. A compreensão desse jogo é a libertação do jogo. A percepção desse jogo é a compreensão do jogo. Quando há esta compreensão do jogo, nós temos o fim deste modelo psicológico do eu, do ego, da pessoa. É quando de fato temos um encontro com a beleza, o amor, a verdade. É quando de fato temos um encontro com Deus. Aqui a pergunta é: quem irá ter esse encontro? Se acabamos de perceber aqui que não existe esse eu. Mas é aqui, exatamente aqui que está a beleza da compreensão do jogo. Quando esse eu não está, essa constatação se revela. Se revela como sendo a verdade desse ser, que é você. Sem esse mim, sem esta pessoa, sem este eu. A implicação desta revelação é o fim da desordem, da confusão, dos problemas e de todo sofrimento para o ser humano. Porque a presença do sofrimento é a presença do sofrimento na mente egóica, nesta mente do eu, nesta mente da pessoa. Há uma diferença entre a realidade de ser. Então, como seres humanos, podemos viver essa realidade em amor, em liberdade, em felicidade. Mas como pessoas, não há qualquer possibilidade. Porque a pessoa é constituída desta ilusão, desta continuidade do jogo do pensamento, desta continuidade do jogo que se sustenta no tempo, entre o que foi e o que será. Observe que todos os problemas que você tem como pessoa, porque só como pessoa você pode ter, são problemas que se sustentam no modelo psicológico. São problemas que se sustentam no modelo do tempo. Quando você está triste por algo que lhe aconteceu. Quando está preocupado, é com algo que aconteceu a você ou poderá lhe acontecer. Repare, é sempre a presença do tempo para a ansiedade, para o medo, para os desejos, para todos os problemas que, como seres humanos, na pessoa, nós estamos tendo. Nesta autorrevelação, nesta autodescoberta, temos a compreensão do fim da ilusão do eu, do fim da ilusão desta continuidade do jogo, que é o modelo do pensamento, como nós conhecemos.
Portanto, a realização divina, a realização da verdade, esta ciência de ser, esta ciência de Deus, consiste nesta compreensão sobre nós mesmos. Nós estamos dando identidade àquilo que não tem qualquer identidade. E quando eu digo nós estamos dando identidade, eu estou dizendo que o pensamento está assumindo essa identidade e nos colocando como alguém nesta ação, interagindo com o pensamento. Portanto, o próprio pensamento cria uma separação dele próprio como uma identidade para interagir com ele mesmo. Assim, esse sentido do eu surge, esta pessoa aparece, dando identidade a tudo isso, dando identidade a um sentimento, a uma emoção, a uma sensação e também a um pensamento. Essa é a condição psicológica desta continuidade do eu, desta continuidade do jogo. A presença desta atenção, desta observação sobre esse movimento, é o fim desta continuidade. Então, algo aqui se revela, além do pensamento. Então, nós temos o fim deste assim chamado passado, dessa imaginação do presente e dessa ideia do futuro. Esse é o encontro com a realidade de ser. Esse é o encontro com a realidade divina. Portanto, o que é esse florescer? O que é esse despertar? Isso é o fim da ilusão. Algo novo está presente. Esse algo novo é a presença desta realidade divina. Não temos mais esse velho jogo de separação, de dualidade e, portanto, de sofrimento. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui do canal, mas antes de ler a pergunta, eu quero dar um rápido recado para você que acompanha o canal e que faz sentido esses conteúdos. Existe agora uma maneira simples de contribuir com o canal sem gastar nada mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Shopee ou na Magazine Luiza, clica no link da loja que está aqui no primeiro comentário. Fazendo isso, você compra normalmente, paga o mesmo valor, mas uma pequena comissão é gerada e enviada para fortalecer o canal. Dado esse recado, mestre, vou ler a pergunta. A pergunta do membro é a seguinte: que ilusão é essa que o cérebro criou e que tomamos como realidade? Sim, Gilson, essa pergunta está ligada à primeira. Nós temos que tomar ciência daquilo que o cérebro está produzindo. Porque é este cérebro condicionado, é esse padrão de cérebro que se repete, que mantém o modelo de continuidade de memória psíquica, de memória psicológica. É ele que está sustentando esta condição. Portanto, o encontro com a realidade se revela numa mudança completa de toda essa estrutura desse corpo e dessa mente, o que envolve uma mudança no próprio cérebro. Então, há um perceber, um olhar desta ilusão, de toda esta mentira que o cérebro está sustentando. Esse é o fim para este cérebro condicionado, para esta mente condicionada, para esse modelo programado e condicionado de sustentação, de movimentação do pensamento. De fato, não precisamos desse eu, não precisamos desta mente, não precisamos deste velho cérebro. Há milênios estamos cultivando esta padronização. Há milênios estamos cultivando esse condicionamento,
esta forma de estruturar esta assim chamada vida pessoal. Nossos pais fizeram assim, nossos avós também, os nossos bisavós também. Nós precisamos desse despertar. Nós precisamos de um cérebro novo, de uma mente nova. Nós precisamos de uma real visão do momento, de uma real visão livre do eu, do ego, livre do pensamento. Então se revela aqui e agora aquilo que está presente, além da ilusão, além de toda esta mentira do pensamento. Para efeitos práticos, o pensamento continuará presente, mas não mais para efeitos psicológicos. Para assuntos linkados à ilusão de uma identidade que se separou da vida, que se separou do outro, conflitando com ela própria, entrando em contradições internas entre o querer, o sentir e o pensar. Me refiro a essa ilusória identidade, que é o eu, criada pelo pensamento, sustentada pelo pensamento. Portanto, é isso que aqui nós estamos juntos, aprofundando, trabalhando, esclarecendo. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas, nos ajudando a investigar a raiz dessas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de energia, um campo de poder, de presença e graça. E nesses encontros a gente acaba entrando na carona desse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter um vislumbre real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já aproveite e se torne membro do canal para ter acesso a todos os benefícios exclusivos. Se não for inscrito, já se inscreve no canal e já dá o like no vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.